Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos iniciar a nossa análise aqui, observando e analisando as movimentações do ativo Dow Jones. É sempre importante nós entendermos qual é a movimentação principal que o ativo está seguindo. Dessa forma, a gente vai compreender qual é o fluxo que está atuando naquele momento. Aqui fica bem claro para nós que estamos informações de uma tendência de alta, observando a estrutura aqui atrás. Então, essa estrutura aqui, ela nos conta uma história de que o ativo está com expectativas de movimentação compradora. Por quê? Ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Só que a gente sabe que uma tendência ela não segue toda a vida em linha reta. Ele sempre precisa fazer o seu movimento de correção, o seu movimento de mitigação. Então, como que a gente identifica o possível início de um movimento de correção? Observando e analisando o último fundo que dá sustentação à continuidade daquela estrutura. Então, dentro dessa nossa estrutura principal, considerando este fundo e este topo, nós temos alguns fundos, como este aqui e este aqui. Observem que esse terceiro fundo ele foi perdido. Então, quando nós temos a perca deste fundo, nós possivelmente estaremos iniciando o movimento de mitigação. O movimento que vai corrigir toda essa movimentação principal. Quando você traz isso para o seu intraday, você já tem a expectativa de que, por mais que a tendência principal ela está fazendo uma movimentação de alta, o gráfico ele está corrigindo essa última movimentação de alta que teve. Então, no seu movimento de mitigação, você deve estar observando oportunidades vendedoras. Essas oportunidades vendedoras, como estamos contra a tendência, é uma movimentação de correção, mesmo no intraday, você deve ter um pouco mais de atenção na condução e na escolha dos seus alvos. Porque o movimento principal é de alta. Então, a qualquer momento, uma intenção compradora fará com que o preço se movimente com mais intensidade na ponta compradora. Tá? Então, aqui o Dow Jones, nós estamos em um movimento de impulsão, na qual nesse exato momento nós estamos fazendo o movimento de correção. Bom, se eu tenho o fundo que foi rompido, iniciando um possível movimento de correção, aonde que eu devo observar as movimentações? Como que eu começo a analisar aquela estrutura, né? Aquela estrutura secundária dentro da minha movimentação principal? Bom, quando nós temos um fundo rompido, nós temos a validação de um topo. Tá? Então, ele rompeu este movimento. Lá no intraday, lá nas movimentações menores, você vai perceber que em um determinado momento ele rompe uma regiãozinha de topo. Então, ele vai fazer a correção dessa movimentação de baixa. E após essa correção do movimento de baixa, a expectativa é que ele continue a sua correção da estrutura principal. Bom, fica bem claro aqui para nós a formação de uma base aqui com um bloco de ordens nessa região e até onde onde o preço veio trabalhar. Só que você percebe que ele houve um rompimento ali, a violação desse bloco de ordens com pavis para cima. Por quê? A intenção principal do ativo é compra, então é natural com que ele faça essa violação e depois retorne para os movimentos. Inclusive, alguns ativos eles possuem essa característica. Mesmo tendo alguma região ali de demanda ou de oferta, ele rompe essa região, faz ali uma violação e depois ele volta para a sua tendência que ele estava se movimentando. Então, a partir do momento que nós temos aqui uma estrutura formada, demarcada com esses dois círculos vermelhos, nós podemos fazer o seguinte: pegar a nossa ferramenta de Fibonacci ou caixa de Gann, colocar na nossa região de extremidade do topo e estendê-la até a nossa extremidade do fundo. Tá? Então aqui percebam que nós temos essa zona de preço dando sustentação para a alta e essa zona de preço dando a sustentação na baixa, segurando o preço. É o nosso chão. E aqui
né, o primeiro aqui no topo é o nosso teto. Então, se você tem o teto sendo rompido, você tem uma continuidade na tendência. E se você tem agora esse fundo lá, o chão sendo rompido, possivelmente você terá uma reversão daquela tendência que está continuando. Assim como nós analisamos essa movimentação aqui, ela funciona também para essa movimentação principal, essa movimentação maior, assim como na movimentação intraday. Então, você deve sempre observar como que o preço está se comportando referente às estruturas que ele está formando. Bom, se você sabe, neste momento aqui, que essa é a nossa estrutura, o preço havia rompido um fundo, e a expectativa dele romper um fundo depois é dar continuidade para a movimentação de baixa, buscando abaixo da região dos 50%, que está aqui nessa linha vermelha, zonas interessantes para estar comprando. Então, onde você tem regiões de compra interessante, abaixo dos 50%, que é abaixo da região, que é a região, melhor dizendo, de interesse comprador. Você tem um bloco de ordens com uma base aqui nessa região e tem mais um bloco de ordens de uma base num bloco mais abaixo. Então, essas duas regiões possivelmente poderá ser onde o preço virá mitigar e depois ele dará continuidade para sua movimentação de alta. Então, nessas regiões, você fica atento para formação de operações na ponta compradora e até mesmo para encerrar uma possível movimentação vendedora que você venha fazendo lá das regiões superiores. Bom, você pode perceber que lá embaixo nós temos mais um bloco de ordens abaixo da nossa estrutura. E eu deixei esse bloco de ordens lá marcado, essa região de demanda marcado, propositalmente por conta de a intenção da movimentação ser aqui a principal, ser de alta. Tá? Então, por mais que nós temos essa estrutura, nós temos uma subestrutura dentro deste movimento. Então, determinada maneira que o preço chegue aqui nessa região, ele pode vir capturar a liquidez deixada com esse fundo, tocar nesse bloco de ordens e inverter o seu fluxo novamente para compra. Então, ali é uma região que nós devemos ficar, sim, atentos. Mas, no intraday, qual é a nossa expectativa? Bom, a gente sabe que após o preço tocar em uma região, deixa eu ajustar aqui, após o preço tocar em uma região de interesse vendedor, que foi esse bloco de ordens aqui em cima, a expectativa é que ele viesse romper este fundo, né, renovando mais uma estrutura, deixando um topo e possivelmente um fundo, né, para depois ele fazer uma correção novamente e talvez continuar uma mitigação ou inverter se ele rompesse essa região de topo. A gente percebe que o preço ele capturou a liquidez interna. Deixa eu apagar aqui os meus rabiscos para ficar mais fácil. Ele capturou a liquidez interna, mas não renovou fundo. Então aqui é um ponto de atenção para nós. Nós não tivemos a correção até os 50% da nossa estrutura principal. E após o preço tocar numa região de venda, ele não renova uma estrutura secundária. Então, muita atenção aqui no Dow Jones, porque ele ainda tem a expectativa, de vir fazer um movimento de mitigação, principalmente nesse bloco de ordens ou nesse segundo bloco de ordens, mas ele está preso dentro de uma estrutura. Ele ainda está dentro dessa estrutura aqui, ó, considerado aquele topinho e este fundo. Então, os movimentos, nesse sentido, eles podem ficar um pouco mais bagunçados. E até pelo fato de ser uma movimentação de correção, os movimentos acabam ficando mais bagunçados mesmo e mais difícil até mesmo de fazer uma análise de possível continuidade do movimento da mitigação. Mas você tem essa expectativa de continuar uma movimentação vendedora. Caso o preço venha e rompa essa região lá em cima, ele está invertendo a correção e continuando a sua tendência principal. Tá? Então, não temos um bloco de ordens muito definido nessa região, a não ser este pavio de candle com muita liquidez, né? A intenção vendedora que aconteceu aqui. Então, você pode observar como que o preço, caso ele continue subindo, como que o preço estaria se comportando nessa região. E aconselharia a observar um possível rompimento de um fundo lá nos tempos gráficos menores para você poder pegar uma operação na ponta vendedora. Caso contrário, eu não especularia nessa movimentação.
tá? Na venda, né? No risco, até por conta de ser uma movimentação de correção contra a tendência. Então aqui você deve tomar bastante atenção. Bom, na semana passada nós havíamos marcado você pode até analisar no vídeo da semana passada, nós tínhamos essa expectativa de o preço subir e depois ele fazer essa correção, né? Então, nós tivemos o preço fazendo a sua movimentação de alta conforme a nossa expectativa, ele deixa um fundo com liquidez. Então, esse fundo, após ser gerado, a expectativa dele era romper a movimentação aqui na extremidade, não rompe. Acontece a violação da região, o rompimento dessa região, e lá no intraday, até vou dar um zoom out, um zoom in, perdão. E lá no intraday você pode observar que houve o rompimento, o preço voltou e depois deu a continuidade para a venda. Então, você teve aqui, lá no intraday, você teve um alinhamento do fluxo, dos fluxos menores com o fluxo mediano aqui para indicar uma possível intenção na ponta vendedora. Principalmente, porque você confirma mais essa movimentação? Principalmente com a falha de renovação de topo e a violação de um fundo, né? O rompimento de um fundo, que lá no intraday, nos gráficos menores, fica mais claro esse rompimento, não só apenas como uma violação nesse pavio aqui, mas você observa de fato um rompimento da região, ok? Então, expectativa aqui para o Dow Jones, a expectativa é que ele continue aqui o movimento de mitigação, vindo buscar essas regiões de interesse comprador, que acaba sendo mais interessante. Caso ele continue uma movimentação de alta, o rompimento das regiões aqui comentadas, você fique atento porque ele está voltando a tomar a direção da sua tendência principal. Então você deve ficar e observar operações na ponta compradora. Assim como ele não renovou o topo aqui atrás, aqui ele não renovou fundo. Então por isso aqui eu chamo a atenção, né, para uma possível continuidade da tendência principal, ok? Mas a expectativa é que ele venha mitigar nessas regiões ali inferiores, buscando regiões de interesse comprador com mais interesse, né? Uma região de demanda onde acaba sendo mais barato para comprar, ok? Então essa é a análise aqui para o Dow Jones, a expectativa para o Dow Jones. Vamos colocar aqui o IFR. O IFR fez divergência aqui nessa região, fazendo movimentos ascendentes, rompeu. Aparentemente, nós podemos ter aqui a continuidade da correção. Vamos ver como é que está as médias. As médias segurando bem o preço, ancorada, mas praticamente flat, praticamente as médias laterais não dando tanta intensidade na compra, o que nos dá a expectativa aqui de uma possível continuidade da mitigação, tá? Com o cenário atual, graficamente, a gente pode pensar e observar essas oportunidades, tá? Oportunidades vendedoras, caso você observe aqui um alinhamento nas regiões superiores, ok? Essa nossa linha aqui, ó, vertical foi a da semana passada. Aqui nós já temos a nossa linha vertical, né, demarcando aqui, ó, o início de uma próxima semana. Então a expectativa é que ele continue uma movimentação, talvez ele venha aqui em cima, tá? E dê continuidade. Vou até deixar marcado aqui nesse nosso colega para a gente identificar. Bom, agora vamos para a leitura do euro. Tá? Então, a leitura do euro USD, nós temos o euro USD em uma movimentação aqui lateral praticamente. Então, nós não temos tanto o que comentar do euro, até porque ele não renova estruturas, ele acaba trabalhando ainda dentro da nossa referência. Deixa eu pegar a caneta aqui. Dentro da nossa referência secundária, mas percebam que após uma movimentação de impulsão, nós poderemos estar iniciando um movimento de correção. Esse movimento de correção teria como expectativa trazer o preço até nessa ineficiência ou nesse bloco de ordens. Tá? Então, o que poderemos observar e o que poderemos analisar aqui no euro? A gente percebe já que ele abre com um grande gap, né? Um grande
gap aí de alta, o que dá indícios a expectativas dessa movimentação aqui continuando uma tendência de alta, tá? Então, continuando uma tendência de alta, eu ficaria atento a essas regiões aqui acima. A gente pode até colocar aqui a nossa ferramenta de GAN para identificar aonde que fica interessante já começar a pensar na venda, que é a tendência principal. E nós temos aqui a nossa região de 50%, marcada aqui nessa região aqui, ó, nessa zona. Então, esse bloco de ordem e essa ineficiência, elas estão já acima da região que é interessante fazer negociações na ponta vendedora. Então, o que você tem de informação aqui? O preço continuando uma movimentação, ele está com o fluxo comprador, com a expectativa de levar o preço até essas regiões. Chegando nessas regiões, você encerra a sua operação, caso tenha comprado, e observa a oportunidade na ponta compradora, na ponta vendedora, perdão, tá? Vamos analisar aqui agora as movimentações que aconteceram. A nossa linha aqui vertical demarcando a semana passada, no início da semana que nós especulamos, e agora aqui o que vai dar início a essa semana vigente. Então, o que nós tínhamos como expectativa para a semana passada, no movimento da semana passada? O euro, ele deixa um fundo duplo nessa região. Tá? Ele deixou o fundo duplo aqui, ó. Então, essa região ela poderia ser capturada ainda. Tá? Então, por isso que eu tenho um bloco de ordens lá embaixo, que ele acaba sendo interessante para a movimentação. E o rompimento desse fundo, percebam quanta liquidez que está sendo formada aqui nessa região. Por quê? É onde ele está dando sustentação e pressionando aqui o preço para cima, ó. Ele não está deixando, né, o preço continuar uma movimentação descendente. Então, quem está comprando, provavelmente bota os seus stops nessas regiões, nesses níveis de preço, ou em percentual, ou por conta aqui dessas regiões de suporte. Então, se o preço encontrar essa região aqui, ele vai fazer um movimento até esse bloco de ordens. E lá nesse bloco de ordens pode entrar no fluxo comprador. Então, percebam que a gente sempre deve trabalhar com regiões de expectativa de movimentação do preço. Então, tem uma região que, se o preço romper essa zona X, a movimentação pode levar o ativo até aquela região. Chegando naquela região, eu tenho que ficar atento, encerrar minha operação, redobrar minha atenção. Então, você fazendo isso, você começa a ter uma assertividade muito maior nos seus trades. Por quê? Você já tem um mapa, você já tem possíveis caminhos que o preço pode fazer. Você não está navegando no oceano sem uma bússola, sem direção. Você sabe o que o preço pode fazer, sabe as direções que o preço pode tomar e até onde ele pode ir. Então você começa a ser mais profissional e conseguir entender essas regiões. Tá? Então, percebam, a movimentação é de venda. Tá? A movimentação de venda, então, fundo, topo. Né? O preço foi lá, trabalhou quase ali, ó, nos 50%, buscou uma ineficiênciazinha que teve lá no gráfico, fez movimento descendente. Movimento descendente, como que eu observo? Ó, fez um movimento de descendente aqui, uma movimentação de baixa, deixa fundo. A expectativa de um fundo é romper topo. Não rompe topo, falha no rompimento de topo, rompeu o fundo. Então, qual era a expectativa da continuidade? Ativar aqui, ó, essa movimentação de correção, ativar o movimento de impulsão novamente e vir romper fundo. Não rompe fundo, né? Volta, faz mitigação, vai lá em cima. O que acontece na microestrutura? Se eu não tenho a renovação de fundo, eu tenho uma expectativa de violação, rompimento de topo. Aí o preço rompe um topinho aqui numa estrutura interna, vai até a região de oferta, entra a defesa vendedora, o preço vem novamente para romper o fundo, que é igual à expectativa que nós analisamos aqui atrás, vem para romper o fundo, não rompe o fundo novamente e faz a movimentação de alta. Então, com isso tudo, o que eu posso deduzir? Que aqui o movimento de alta, ele está prevalecendo. Então, movimento de impulsão, movimento de correção, que foi uma correção profunda, e agora um movimento de impulsão novamente. Então, o que eu vou observar? Oportunidades compradoras. Por que oportunidades compradoras? Porque a microestrutura aqui está dizendo que o preço está querendo subir. Ele não renovou fundos.
não violou os fundos. Por mais que ele esteja aqui fazendo fundos, topos descendentes, ele não renovou. E agora até a gente tem o rompimento já dessa região, dessa linha de tendência de baixa que o preço vinha respeitando, capturou toda essa liquidez. Aqui agora é um ponto bem importante. Por quê? Vamos analisar essa região aqui, ó, um pouco mais intensa. O movimento aqui, pessoal, percebam que ele sai dessa região com um grande fair value gap. Ele não deixa aqui um fair value gap, não, perdão, um gap. Ele não deixa aqui um bloco de ordens nessa região. Né? Não temos um bloco de ordens bem definidos. Olha como que o preço riscou aqui nessa região. Né? Aqui ele está agora, possivelmente podemos respeitar essa região. Tá? Então, temos uma linha de tendência de alta. Nós não temos o rompimento, uma formação de um bloco de ordens com tanta intensidade. Então, o que eu posso observar? Se o preço rompe essa região, ele pode voltar. Se você observar rompimentos de fundos, né, assim como houve aqui atrás, ó, tá? Observem, principalmente, né, como que ele vai se comportar nesses primeiros movimentos, principalmente na seção asiática. Né, se ele deixa aqui uma movimentação lateral, Londres expande, depois ele rompe fundo, observe como que ele pode continuar uma movimentação de baixa para vir capturar toda essa liquidez que tem aqui represada e possivelmente tentar romper mais uma vez o fundo. Tá? Então, aqui no euro, você tem que trabalhar com expectativas um pouco mais curtas, porque não temos a tendência ainda principal em atividade. O fluxo não está alinhado, nós não estamos tendo uma concordância entre os fluxos. A movimentação principal é de baixa, porém ele não consegue fazer a sua correção. Só que dentro desse range nós estamos com expectativa compradora. Só que essa expectativa compradora dessa última movimentação aqui, rompendo topo, aqui ó, voltando para fazer uma correção, expandindo novamente. Essa última expansão, por exemplo, aqui, ó, essa última expansão, ela não deixa um order block, um bloco de ordens tão visível. Assim como aqui atrás. Esse aqui até acabou sendo um bloco de ordens bem interessante, né? O preço rompeu o topo, voltou, mitigou e deu continuidade. Como essa região aqui ela não deixa um bloco de ordens tão expressivo, a gente deve estar atento. Por quê? A compra, por mais que ela precise fazer a correção, levando até essas regiões de interesse vendedor, mas com uma intensidade maior na venda, o vendedor ele está atuando muito nessa região. Ele está defendendo muito essa região, ele quer muito o preço abaixo dessa região, não quer deixar o preço nem fazer a sua correção, que é um movimento saudável. Então você tem que estar atento porque o fluxo não está alinhado. Movimento principal, venda. Movimento secundário, compra. A compra não está deixando estruturas interessantes para você comprar após a volta, né? Um teste de correção para você pegar uma movimentação compradora novamente. Então, nessa situação, você deve redobrar a sua atenção. A microestrutura te indica compra. Então, se você, né, tem uma correção, depois o preço rompe e permanece acima dessa estrutura, você atua na ponta compradora com a expectativa de trazer até esse bloco de ordens na parte superior. Caso você perceba o rompimento de um fundo, você já pode atuar na ponta vendedora com a expectativa de vir romper ou tocar minimamente aqui neste fundo. Tá? Então, o euro ele está em uma região que você deve ter um pouco mais de atenção e as suas expectativas não devem ser, no momento atual, graficamente aqui, a sua expectativa não deve ser de alvos muito longos, porque o fluxo não está alinhado. O fluxo macro, fluxo secundário, o principal, né, o primário e o secundário não está alinhado. Então, você deve ter um pouco mais de cautela nas operações aqui deste ativo, tá? Dessa paridade. Então, observando o rompimento dessa linha que nós temos aqui, que demarca o nosso topo, tá? Observando o rompimento dessa região, uma volta, né? Eu trabalharia na volta, eu trabalharia na operação vendedora, mas não ficaria tão decisivo, não tomaria risco nessas estruturas aqui secundárias que
que estão dando sustentação aqui nessa movimentação, tá? Porque não temos um bloco de ordens muito definido nessa região e percebam que essa última movimentação aqui, olhem a briga que teve, né? Ó, vendedor joga para baixo, comprador joga para cima, pavio aqui, ó, né? Atuação de vendedor, vendedor tenta romper fundo, não consegue, comprador atua, não consegue romper ali, ó, não consegue dar continuidade numa movimentação com tanta intensidade, tá? Para romper aqui essa região de topo. Ó. Então percebam a briga que está acontecendo aqui. Tá? Fiquem atentos a essa movimentação. O euro-USD precisa ter um pouco mais de cautela para as suas operações, para você ficar... Você deve ficar um pouco mais tranquilizado e mais atento a esse ativo, tá ok? Então, é isso, capitalista. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.